Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe, te agradeço por clicar no canal e parece que o Jeremy Corbell se envolveu ali numa troca de Twitter um pouco mais acalorada. Vamos ver o que que eu separei aqui, onde é que eu tô. Ô, caraca, por que não tá funcionando? Aqui, opa, eu tava apertando o botão errado. Vamos lá, esse é o Jeremy Corbell e ele teve o filme, né, a respeito dele, Sleeping Dog, onde ele falava um monte de coisa lá que o governo dos Estados Unidos estava escondendo algumas coisas, que ele tinha algumas informações lá. E o governo americano colocou o quarto lote, tá aqui o quarto lote de arquivos do governo americano, né? E foi mais do mesmo, né? Isso que a turma tá falando bastante, né? E aí ele teve uma troca de Twitter ali meio um pouco mais acalorada, né? Por causa desses arquivos aqui que a gente tem dele. Mas vamos primeiro ouvir ele falar e depois a gente vai pro Twitter. Isso aqui ele falou em 7 de junho, tá? Então antes do quarto lote ser entregue, eu consegui a legenda e a dublagem. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vamos lá. Então, se as pessoas assistiram ao filme Sleeping Dog, de Michael Wazowski, elas têm uma ideia do que jornalistas sabem agora. Se eles não vierem com a próxima gota, que tenha a ver com engenharia reversa de naves de inteligência não humana, e se eles não abordarem, ou começarem a abordar, os biológicos, então eles viram no Sleeping Dog os sistemas de arquivos, que não estão mais apenas em minhas mãos, e que não estão apenas nas mãos de George Knapp. Eles prometeram transparência sobre o que sabem sobre o AP. David Grush foi até o Congresso com a mão para o país, para o globo e para tudo em que acredita. E ele disse a verdade. Disse a vocês que não apenas os homens são reais, mas que temos feito engenharia reversa neles. Que temos tentado por décadas e que havia pilotos biológicos, ele disse, seres inteligentes não humanos. Agora, se isso for verdade, e se você acredita nele, nosso governo em partes tem essa informação, é hora de contar a verdade ao público americano. O filme Sleeping Dog nasceu literalmente da resistência à verdade. Nasceu porque seu governo, nosso governo, muitos outros governos, como a Thrive Eyes Alliance, escolheram o silêncio em vez da transparência. O que vai acabar. Mas o problema é como? Você precisa se antecipar. A Casa Branca precisa se antecipar. Nosso presidente pode ordenar a liberação dos arquivos UAP, mas ele precisa responsabilizar a CIA e outras organizações que têm os dados, informações e conhecimento. Não basta dizer isso. Você precisa responsabilizar. Menos los porque não quer. Um presidente que sofre mentiras, assim como Clinton sofreu. Então é isso. Essa é a questão. Essa é a verdade. Philip Dog, você vê ali o que é possível, mas depende deles, por sua causa, fazer acontecer. Este é um momento emocionante para você com a divulgação. Aí daí ele continua, né? Eu não posso colocar tudo, são 23 minutos aqui no Mystery Wire. Eu vou deixar o link na descrição, tá? E aí, por causa disso, por causa desses arquivos que ele coloca no documentário dele, né? Sleeping Dog, ele coloca essa tela aqui, onde a gente pode ver vários arquivos ali, né? Pastas, né? Arrow. Eu já fiz um vídeo a respeito do Sleeping Dog, quem quiser dar uma olhada. Ele teve uma troca de farpas aqui, um Twitter um pouquinho mais pesado, acalorado, né? Aqui tá em inglês e aqui tá a versão em português que o X lá traduziu, ó. O Ross, que é alguém que não tem uma foto, não tem nada, mandou para ele, né? Por que você não está liberando os arquivos que prometeu? Como um jornalista que engana ou faz promessas falsas em qualquer profissão, é uma atitude sombria e irresponsável. Você está mais interessado em cliques e engajamento do que em qualquer outra coisa. Essa questão merece mais atenção e respeito. Seu idiota. O cara foi bem forte, né? Acho que não precisava fazer esse tipo de pergunta, né? E o Jeremy Corbell lá no X respondeu: até o momento, George Knapp e eu lançamos tudo que examinamos e verificamos a nossa satisfação. Se você quer mais ou melhor,
vai buscar tigre, né? É uma expressão em inglês, tá aqui do lado, né? Go get it, tiger. Vai pegar, né? Te vira. O nosso aqui, né? Te vira. Vai atrás. Eu e o George Knapp estamos satisfeitos com o que a gente colocou. E se tu for ver, nessa entrevista que ele deu pro Mystery Wire, ele fala, né, que é ele e os 100 jornalistas têm essa informação. Então, a gente vai ter que esperar, né? Eu acho que não precisava essa troca de farpas aí. Está todo mundo no mesmo lado, tá todo mundo tentando descobrir o que tá acontecendo. Ontem a gente viu um vídeo do cara falando que da CIA, né, que ele é ex-agente da CIA, que ele foi atrás, pesquisou e não achou nada. E agora a gente tem o Jeremy Corbell falando que sim, tem coisas, né? E ele disse que ia liberar. E a gente tem essa captura de tela aí do filme Sleeping Dog. Eu não sei se tá no Brasil já. Eu tenho um amigo que mora, não sei se ele tá nos Estados Unidos ou Canadá, ele tá ali na fronteira ali, e ele alugou e eu vi através do FaceTime, então tá aqui. Essa é a informação que o Jeremy Corbell tem e que o cara, de forma não muito amigável, perguntou pra ele, tu vai liberar isso ou não? O cara tá brabo, né? Ficou bravo com com o Jeremy Corbell e com o George Knapp, pelo visto, né? E o Jeremy Corbell, se tu quer, vai atrás. Eu acho que não precisava disso, eu não gosto muito de drama, mas estamos esperando esses arquivos há bastante tempo, já estamos no quarto lote, a gente ainda não tem. Vamos ver se vai ter todos esses arquivos, essas pastas aí que o Jeremy Corbell tem, vamos ver se vai aparecer. Se não vai aparecer, pelo que eu entendi, a turma tá achando que não tem nada nessas pastas, que é só um blefe dele. Não sei, não tenho a menor ideia. O que vocês acham? Vou terminar por aqui falando que isso aqui é um hobby, então não me incomoda, deixa o like, se inscreve, comenta, mas seja mais amigável, né? Não precisa soltar farpas aí, que nem o cara fez lá no Twitter com o Jeremy. Fui.